Olá, vamos dar continuidade à discussão que iniciamos a respeito do texto de Marx, Trabalho Assalariado e Capital. Vamos discutir hoje o item 3 deste texto. Marx parte, nesta terceira etapa do seu pensamento, da constatação de que a economia política burguesa procura definir o capital, mas não entende corretamente o que vem a ser o capital. Neste sentido, diz ele, o capital se compõe de matérias-primas, de instrumentos de trabalho e de meios de subsistência de toda sorte, que são empregados na produção de novas matérias-primas, de novos instrumentos de trabalho e de novos meios de subsistência. Todas estas partes constitutivas do capital são criação do trabalho, produtos do trabalho, trabalho acumulado. O trabalho acumulado que serve de meio para uma nova produção é capital. Assim dizem os economistas. Embora Marx parta da insuficiência que esta compreensão do capital tem entre os economistas burgueses, ele reserva a discussão desta passagem inicial para o momento posterior. Primeiramente, ele vai procurar esclarecer o que se deve entender por capital, para, em um segundo momento, retornar a esta afirmação para demonstrar como ela é insuficiente e como que o capital precisa ser pensado de uma maneira mais concreta, e só é possível pensar o capital de uma maneira concreta se levarmos em consideração que o capital é uma relação social, é um produto histórico. Para desvendar o que é o capital, Marx parte de uma afirmação que já estará presente também no texto Miséria da Filosofia. E esta afirmação é a seguinte: o que é um escravo negro? Dirá Marx, um negro é um negro. Apenas dentro de determinadas condições ele se torna um escravo. Portanto, não é a cor da pele que transforma um negro em escravo, e sim determinadas relações sociais dentro das quais este negro desenvolverá o trabalho, que é uma relação de subordinação a um determinado proprietário, uma vez que o escravo é pertencente a uma mercadoria pertencente a alguém, ou é convertido em uma mercadoria pertencente a alguém. Marx dá mais um exemplo. Uma máquina de fiar algodão é uma máquina de fiar algodão. Ela se transforma em capital apenas em condições determinadas. Ao pegar o exemplo do negro e também da máquina, Marx está procurando indicar que o capital não é uma relação natural. O capital é resultado de um produto histórico, de um determinado desenvolvimento histórico. Para compreender o que é este desenvolvimento histórico, é necessário, ao mesmo tempo, compreender as particularidades do processo social. Dirá Marx, na produção, os homens agem sobre a natureza, mas também uns sobre os outros. Produzem colaborando de uma determinada forma e trocando entre si suas atividades. Contraem determinados vínculos e relações mútuas, e somente dentro dos limites desses vínculos e relações sociais é que se opera sua ação sobre a natureza, isto é, se realiza a
produção. Por outras palavras, para existir, é necessário que o homem concreto estabeleça uma relação com a natureza existente. No entanto, ele não se apropria desta natureza de uma maneira qualquer. É necessário que existam determinadas condições que viabilizem esta apropriação. Do mesmo modo, para dar conta desta natureza, os homens concretos não se relacionam de uma maneira qualquer entre si. Eles precisam estabelecer relações sociais de produção determinadas, específicas, sem a qual será impossível se apropriar adequadamente da natureza, fazendo com que a natureza forneça a eles as condições necessárias para que possam produzir e reproduzir a sua existência biológica e sua existência social. Nesse sentido, diz Marx, essas relações sociais que os produtores estabelecem entre si e as condições dentro das quais eles trocam suas atividades, tomando parte no conjunto da produção, variarão naturalmente de acordo com o caráter dos meios de produção. Por outras palavras, os homens não produzem e reproduzem a sua existência sempre da mesma maneira. Na medida em que eles intervêm na natureza e constituem relações sociais específicas entre si, isto ocasionará também transformações na maneira como eles produzem e reproduzem a sua existência. Daí Marx afirmar que as relações sociais de produção alteram-se, transformam-se com a modificação e o desenvolvimento dos meios materiais de produção, das forças produtivas. Em sua totalidade, as relações de produção formam o que se chama de relações sociais, ou seja, a sociedade. E, particularmente, uma sociedade num estágio determinado de desenvolvimento histórico. Daí que vamos encontrar, ao longo do desenvolvimento da humanidade, vários modos de produção. Vamos encontrar a sociedade antiga, a sociedade feudal, a sociedade burguesa, assim como é possível, em determinado momento, se caminhar para a constituição de uma sociedade comunista. Lembrando que, para Marx, sociedade remete sempre à existência de um determinado, de um específico modo de produção, de uma determinada maneira pela qual, em determinado momento, tempo histórico, os homens produzirão e reproduzirão a sua existência. Assim como as relações sociais são um produto histórico, o capital também precisa ser compreendido como um produto histórico. Dirá Marx, o capital também é uma relação social de produção. É uma relação burguesa de produção. Relação de produção da sociedade burguesa. Os meios de subsistência, os instrumentos de trabalho, as matérias-primas de que se compõe o capital, não foram produzidos e acumulados em condições sociais dadas de conformidade com relações determinadas? Não são eles empregados para uma nova produção em condições sociais dadas de acordo com relações sociais determinadas? E não é precisamente este caráter social determinado que transforma os produtos destinados à nova produção em capital? Observemos que Marx não está dizendo que o capital existe apenas na sociedade burguesa. É possível encontrar capital em outros tempos históricos,
na sociedade escravista romana ou na sociedade medieval. Contudo, será somente na sociedade denominada capitalista que o capital se torna a relação social dominante. Nesse sentido, o capital não consiste apenas de meios de subsistência, de instrumentos de trabalho e de matéria-prima. Não são forma somente de produtos materiais. Compõe-se igualmente de valores de troca. E aqui Marx está especificando, está apontando para o limite que norteava a economia burguesa através da afirmação que ele colocou inicialmente neste item 3. Ele está respondendo, portanto, que o capital não é apenas uma coisa. O capital é resultado de uma determinada relação social de produção. Consequentemente, o capital não consiste apenas de meios de subsistência, como pretendia indicar a economia burguesa. Não consiste também somente de instrumentos de trabalho e de matéria-prima, como afirmavam os economistas. Não se forma somente de produtos materiais. Compõe-se igualmente de valores de troca, portanto, da existência de mercadorias. Mercadorias estas que comportam em si grandezas sociais. E comportam grandezas sociais na medida em que as mercadorias resultam de tempo de trabalho socialmente necessário para serem produzidas. Continua Marx. Embora todo capital seja uma soma de mercadorias, de valores de troca, nem toda soma de mercadorias, de valores de troca, será, por isso, capital. Toda soma de valores de troca é um valor de troca. Cada valor de troca é uma soma de valores de troca. Produtos trocáveis por outros são mercadorias. A relação determinada segundo a qual eles são trocáveis constitui seu valor de troca, expresso em dinheiro através do preço. Marx já está apontando aqui que quando se efetiva a troca de mercadorias, se está efetivando a troca de equivalentes. E estes equivalentes, como será possível de observar no capital, ele é dado pelo tempo social médio de trabalho materializado em cada mercadoria. Uma mercadoria que demanda 1 hora de trabalho será trocada por uma outra mercadoria que demanda 1 hora de trabalho, ou então por 2 mercadorias nas quais está materializado em cada uma delas 30 de trabalho. 2 mercadorias de 30 completariam assim 1 hora e poderiam ser trocadas pela outra mercadoria na qual já está embutido 1 hora de trabalho social médio. De acordo com a quantidade, uma mercadoria tem maior ou menor valor, tem um preço mais alto ou mais baixo. Dependendo do tempo de trabalho social médio incorporado em uma mercadoria, ela terá um valor mais elevado ou menos elevado. Uma mercadoria na qual foi materializado 2 horas de tempo de trabalho social médio terá um valor maior do que uma mercadoria no qual foi materializado apenas 1 hora de tempo de trabalho social médio. E estes valores contidos na mercadoria serão traduzidos em preços, em unidades monetárias. Feitas estas considerações, prossegue Marx com uma nova questão. Como, então, uma soma de mercadorias, de valores de troca, se transforma em capital? A mercadoria em si, ela não é capital. E por que ela não é necessariamente capital? Você pode pegar uma mercadoria, um casaco, pegar um produto no trabalho, um casaco, e trocar por um saco de arroz. Você trocou, transformou o teu casaco em uma mercadoria.
e o saco de arroz é uma mercadoria, mas isso não quer dizer que você está imediatamente produzindo capital. Você fez apenas uma troca simples de mercadorias. Portanto, Marx começa a explicar efetivamente o que é necessário para que uma mercadoria se converta em capital, ou seja, em dinheiro acumulado ou então em riqueza acumulada nas mãos do capitalista. Dirá Marx, conservando-se e multiplicando-se como força social independente, isto é, força de uma parte da sociedade através de sua troca pela força de trabalho imediata, viva. A existência de uma classe que possui apenas sua capacidade de trabalho é uma condição preliminar necessária ao capital. Para que exista, portanto, a produção de capital na sociedade capitalista, é necessário que o dono do dinheiro encontre no mercado uma mercadoria específica. E esta mercadoria específica é a força de trabalho. Mas não basta que ele encontre a força de trabalho. É necessário que esta força de trabalho esteja totalmente despossuído de outras condições de existência e tenha apenas como algo de seu a própria força de trabalho. É somente quando o capital encontra um indivíduo totalmente despossuído ou quase totalmente despossuído, uma vez que ele detém apenas a sua força de trabalho, é que o capital vai se deparar com a condição necessária, ou seja, aquela na qual esta individualidade, quase que totalmente despossuída, se vê obrigada a vender a sua energia física e mental para o possuidor do dinheiro, para o capitalista. Daí, dirá Marx, o domínio do trabalho acumulado, passado, materializado, sobre o trabalho imediato, vivo, que transforma o trabalho acumulado em capital. É exclusivamente o domínio do trabalho acumulado, passado, materializado, sobre o trabalho imediato, vivo, que transforma o trabalho acumulado em capital. O capital não consiste em que o trabalho acumulado sirva de meio ao trabalho vivo para uma nova produção. Consiste em que o trabalho vivo serve de meio ao trabalho acumulado, para manter e aumentar o valor de troca deste último. Aqui Marx está indicando o seguinte: a produção não existe em função do trabalho vivo, do trabalhador. Não se produz para se manter o indivíduo vivo. Isso é uma necessidade para o capital, mas esta não é a finalidade da produção capitalista. Nas condições nas quais se realiza a produção capitalista, não é a produção que serve ao trabalhador, é o trabalhador que serve à produção capitalista. E serve à produção capitalista na medida em que este trabalhador produzirá, ao longo de uma jornada de trabalho, um tempo excedente que será apropriado pelo capitalista sob a forma de mais-valia, de mais valor. Trata-se aqui de uma troca entre iguais, aquela que se realiza entre o detentor da força de trabalho e o detentor de dinheiro, que precisa ser transformado em capital? Juridicamente, sim. Na prática, não. Dirá Marx, ou perguntará Marx, que se passa na troca entre o capitalista e o assalariado? Marx responde: o operário recebe meios de subsistência em troca de sua força de trabalho. Recebe meios de subsistência no sentido de que ele vai receber um salário com o qual comprará os seus meios de subsistência. O operário recebe meios de subsistência em troca de sua força de trabalho. Mas o capitalista
em troca de seus meios de subsistência, portanto, do salário que fornece ao trabalhador, recebe trabalho, ou seja, recebe a produção de mercadorias durante uma jornada de, por exemplo, 12 horas. A atividade produtiva do operário, a força criadora pela qual o operário não somente restitui o que consome, mas dá ao trabalho acumulado um valor superior ao que ele possuía anteriormente. O operário recebe do capitalista uma parte dos meios de subsistência, existentes. Para que lhe servem esses meios de subsistência? Para o seu consumo imediato. Mas tão pronto se consuma os meios de subsistência, eles estarão irremediavelmente perdidos para mim, a menos que eu utilize o tempo durante o qual esses meios me garantem a existência na produção de novos meios de subsistência, na criação, através de meu trabalho, de novos valores em substituição aos valores que fiz desaparecer com o consumo. Aqui Marx está explicando o seguinte: o trabalhador é contratado para uma jornada, por exemplo, de 12 horas. Nesta jornada de 12 horas, ele consumirá as matérias-primas, realizará a produção e, ao longo de 6 horas, produziu o equivalente de valor que é igual ao montante que ele precisa para repor as suas energias físicas e mentais. Estas 6 horas corresponderão, por exemplo, ao salário do trabalhador. O que acontece com as outras 6 horas? As outras 6 horas são apropriadas pelo capitalista. É o mais-valor do capitalista. Nas 6 horas, o trabalhador produziu o montante de valor que equivale ao seu salário. O problema é que este trabalhador precisa se manter vivo. Com isso, ele vai comprar o que é necessário para se manter biologicamente vivo. Resta ainda um outro problema. O trabalhador não quer se manter vivo apenas um dia, ele quer se continuar vivo. Portanto, quando ele consome os meios de subsistência de que tem necessidade, ele está repondo as suas energias, mas, ao mesmo tempo, ele está criando as condições para vender novamente as suas energias, uma vez que ele precisa continuar vivo. Significa que, ao consumir o necessário para a sua subsistência, ele está se reproduzindo como trabalhador para ser reapropriado pelo capital no dia seguinte. Como diz Marx, é precisamente esta nobre força reprodutiva que o operário cede ao capital em troca dos meios de subsistência que recebe. Consequentemente, ele a perde. E ele a perde porque, ao consumir, ele não tem como se manter vivo, senão se assalariar-se novamente para o capital no dia seguinte. Marx continua suas reflexões neste item, observando o seguinte: o capital pressupõe o trabalho assalariado. É impossível que exista o capital sem que o dono do dinheiro encontre no mercado a força de trabalho quase que totalmente despossuída e que tem necessidade de vender a sua energia física e mental para sobreviver. O capital pressupõe o trabalho assalariado. Ao mesmo tempo, o trabalho assalariado pressupõe o capital. Ou seja, não tem como este ser quase despossuído e que detém apenas a sua força de trabalho sobreviver se não existir um dono do dinheiro que esteja disposto a transformar o seu dinheiro em capital. Portanto, o capital pressupõe o trabalho assalariado. O trabalho assalariado pressupõe o capital. Um é a condição do outro. Eles se criam mutuamente. Não produz
produz o operário de uma fábrica de tecidos de algodão apenas tecidos? Não, produz capital. Portanto, não é uma produção qualquer que este trabalhador está realizando, é uma produção que precisa estar dentro dos parâmetros que resultem na acumulação de capital. Produz valores que, por seu turno, servem para impor-se sobre seu trabalho, a fim de criar, por meio dele, novos valores. Significa que, ao estar quase que totalmente despossuído, detendo apenas a sua força de trabalho, o trabalhador se torna servo da produção, se torna um ser dependente da produção de mercadorias. Se não houver produção de mercadorias, não tem como este indivíduo conseguir as condições mínimas para a sua sobrevivência diária. Daí, diz Marx, que o capital só pode multiplicar-se sendo trocado pela força de trabalho, criando o trabalho assalariado. Ao mesmo tempo, a força de trabalho do operário assalariado só pode ser trocada pelo capital, aumentando-o, reforçando o poder de que ela é escrava. O aumento do capital é, consequentemente, o aumento do proletariado, isto é, da classe operária. Por que Marx está dizendo que o aumento do capital é o aumento da classe operária? Isso se dá porque, se o capital está aumentando, significa que está em expansão. E, na medida em que se expande, o capital demanda mais força de trabalho. Portanto, ele demanda a existência de mais operários. Consequentemente, o processo de expansão do capital é também o processo de expansão da classe trabalhadora, uma vez que só é possível existir o capital se existir a força de trabalho que esteja disponível para assalariar-se, para vender a sua vida cotidianamente. O interesse do capitalista e do operário é, portanto, o mesmo, segundo afirmam os economistas burgueses e seus seguidores. Com efeito, o operário morre se o capitalista não o emprega. O capital desaparece se não explora a força de trabalho. E, para explorá-la, é preciso comprá-la. Quanto mais rapidamente o capital destinado à produção, quanto mais rapidamente o capital destinado à produção, o capital produtivo aumentar, mais progredirá, em consequência, a indústria, mais se enriquecerá a burguesia, melhores serão os negócios. O capital terá mais necessidade de operários e mais caro o operário se venderá. Aqui é aquela lógica que está dentro do livro de Beverly Silver, Forças do Trabalho, onde o capital vai, a força de trabalho vai atrás. Quanto mais o capital se expande, mais se expande também o volume daquelas individualidades que estão despossuídas das condições mínimas de existência e que só podem obtê-las diante do assalariamento. Marx encaminha a sua discussão final neste item com as seguintes passagens. O crescimento mais rápido possível do capital produtivo é, portanto, a condição indispensável a uma vida tolerável para o operário. Significa que, enquanto o capital tiver necessidade de força de trabalho, o trabalhador terá como se manter biologicamente vivo. Tão logo o capital não necessite mais de força de trabalho, este trabalhador vai ingressar no exército industrial de reserva ou vai morrer de fome, como observa Marx no texto dos manuscritos econômicos e filosóficos. Mas o que significa o crescimento do capital produtivo? Significa o aumento do poder do trabalho acumulado sobre o trabalho vivo. Ou seja, quanto mais se expande a sociedade capitalista, mais se está
caminhando para a situação na qual uma massa de indivíduos está totalmente despossuída das condições mínimas de existência e só consegue se apossar do mínimo para a sua existência caso se assalarihe. Mas o que significa o crescimento do capital produtivo? Significa o aumento do poder do trabalho acumulado sobre o trabalho vivo, o aumento do domínio da burguesia sobre a classe trabalhadora. Assim que o trabalho assalariado produz a riqueza estranha que o domina, a força que lhe é hostil, o capital, ressurgem para ele seus meios de emprego, isto é, meios de subsistência, sob a condição de que se torne novamente uma parte integrante do capital, a alavanca que lhe imprime outra vez um movimento de crescimento assalariado. Portanto, o trabalhador depende do capital para sobreviver, mas o capital também depende do trabalhador, ou seja, depende do trabalhador enquanto força de trabalho para produzir mais valor. Claro que o trabalhador não pode viver sem o capital na sociedade capitalista, uma vez que ele precisa comprar mercadorias para sobreviver. Mas o capital consegue existir ou subsistir mais tempo sem o trabalhador. Basta ver que não incomoda ao capital ter um exército industrial de reserva, ou seja, ter uma multidão de desempregados totalmente inutilizados para o capital. Enquanto o operário assalariado for operário assalariado, dirá Marx, sua sorte dependerá do capital. Tal é a comunidade de interesses tão apregoada entre o operário e o capitalista. Com isto, Marx encerra suas reflexões neste item 3 de trabalho assalariado e capital. Mas vale ainda uma pequena nota aqui. Quando Marx fala de capital produtivo, ele está indicando o quê? Ele está indicando que o capital compra a matéria-prima, estabelece um determinado processo de trabalho, adquire também a força de trabalho. Esta força de trabalho não vai produzir de qualquer maneira. Ela vai produzir dentro das condições requeridas pelo capital, de tal modo que uma determinada mercadoria seja produzida dentro do tempo de trabalho social médio. Toda mercadoria que não é produzida dentro do tempo de trabalho social médio não acrescenta valor, não acrescenta o capital. Daí que quando Marx fala de trabalho produtivo, ele está se remetendo aqui àquela situação na qual o processo de trabalho conduzirá à produção de mercadorias, sendo que cada uma destas mercadorias será produzida no exato tempo de trabalho social médio, à luz das forças produtivas existentes em determinado momento da sociedade ou do desenvolvimento da sociedade capitalista. Marx prosseguirá a sua reflexão discutindo quando o capital cresce e a massa de trabalho assalariado aumenta e quais as implicações disto. Mas esta discussão que integra o item 4 de trabalho assalariado e capital, deixamos para uma próxima oportunidade. Espero que tenha contribuído para esclarecer ou facilitar a leitura deste texto. Encaminhem suas considerações positivas e negativas e continuamos aqui no nosso trabalho em defesa da sociologia, em defesa da sociedade pautada por princípios racionais e não por aqueles princípios destrutivos que são os princípios que norteiam a sociedade capitalista em geral. Até uma próxima.